Tenho 81 anos e vou te contar a coisa mais difícil que aprendi sobre ser mãe. Durante 40 anos, eu acreditei numa mentira, que amor de mãe significa sacrifício total, que se você der tudo de si, seus filhos sempre vão voltar para casa, que mesa arrumada, comida quentinha e telefone tocando todo dia era sinônimo de família unida. Mentira! Sabe o que aconteceu quando parei de ligar para meus filhos todo dia? Eles começaram a me ligar. Sabe o que aconteceu quando deixei de arrumar mesa para 6 pessoas que não vinham? Eles voltaram a aparecer em casa. A verdade é esta: amor que sufoca, espanta. Amor que liberta, volta sozinho. Se você é mãe ou pai e sente que seus filhos se afastaram, se você liga e eles não atendem, se você arruma a mesa e ninguém aparece, eu preciso que você escute minha história completa. Se inscreve aqui no canal e deixa um comentário me contando. Você também já sentiu que ama demais? Porque eu tenho uma coisa importante para te falar. Eu tinha 42 anos quando comprei aquela mesa. Mesa de mogno, 6 lugares, parcelada em 12 vezes no carnê. O vendedor disse que era madeira boa, que ia durar a vida toda. E durou mesmo. Durou mais que muita coisa. Era 1987. Eu tinha acabado de receber o 13º do trabalho de faxineira no hospital. Dinheiro contado, mas eu queria uma coisa bonita para minha casa. Uma coisa que mostrasse que a gente tinha subido na vida, mesmo sem o pai deles por perto. Lembro do cheiro daquela loja na rua Sapucaí. Madeira nova misturada com o perfume enjoativo da vendedora. Ela ficava passando a mão na mesa, mostrando como o verniz brilhava. Eu bati com os dedos na madeira para ver se era resistente. Fazia um som seco, sólido. Som de coisa que ia durar. Quando assinei aquele papel carbono azul que grudava no dedo da gente, eu pensei, agora sim, agora meus filhos vão ter orgulho de trazer os amigos aqui. Vão ver que a mãe deles não é qualquer uma mesa de 6 lugares, mesa de família de verdade. Os primeiros domingos foram, como eu tinha sonhado. Eu acordava às 5 da manhã para fazer o frango com quiabo que o Marcos adorava, a farofa especial da Luciana, com linguiça e ovo picadinho. O Ricardo gostava do feijão bem temperado. A Carmen, que era a caçula, comia qualquer coisa, mas sempre pedia bis. Cada um tinha seu lugar marcado. Marcos na cabeceira, porque era o mais velho. Luciana na minha direita. Ricardo do lado dela. Carmen na minha esquerda. Eu ficava na outra ponta, de onde dava para ver todo mundo e levantar rápido quando precisava buscar alguma coisa na cozinha. O barulho das cadeiras arrastando no chão frio da sala. O vapor subindo dos pratos quentes, embaçando um pouquinho os óculos do Ricardo. Eu carregava as travessas pesadas da cozinha até a mesa, os braços doendo, mas o coração cheio. Olha só a família que eu consegui construir sozinha, sem pai, sem ajuda de ninguém, mas olha essa mesa. Eles conversavam, riam, brigavam por causa da televisão. Som de família, som de casa cheia. Eu ficava ali, servindo, reservindo, perguntando se estava bom, se queriam mais arroz, mais feijão. Sempre de pé, sempre cuidando. Era assim que eu entendi amor. Cuidar. Servir, estar sempre presente. Aos domingos, depois do almoço, eu lavava toda aquela louça com um sorriso no rosto. Pratos grudados de comida, panelas para escovar. Mas era louça suja de família reunida. Louça suja de mesa cheia. Cada prato que eu lavava era prova de que eu tinha conseguido. Prova de que meus filhos tinham voltado para casa. Eu passava cera naquela mesa toda semana. Passava com carinho, em movimentos circulares, até ela ficar brilhando que nem espelho. Às vezes eu ficava admirando meu reflexo na madeira. Mulher de 50 e poucos anos, cabelo já meio grisalho, mas dona de uma mesa bonita. Mesa de família unida. Quando Marcos começou a namorar sério, eu pensei, agora sim, vai crescer mais ainda. Vou ter nora, depois netos. Vou precisar comprar mais cadeiras. A mesa ia ficar pequena de tanta gente. Que problema bom de ter. Mas começou devagar. Primeiro foi um domingo que ele não veio. Tinha compromisso com a família da namorada. Normal, pensei. Rapaz apaixonado tem dessas coisas. Tirei um prato da mesa, arrumei tudo para 5 pessoas. Ficou um espaço vazio na cabeceira, mas tudo bem. Semana que vem ele volta. Só que semana que vem virou mês que vem. E mês que vem virou só em ocasião especial. O casamento do Marcos foi em 1995. Festa bonita, eu até comprei vestido novo. Azul marinho, que a Luciana disse que ficava bem em mim. A Cristina estava linda de branco, sorrindo para todo mundo, menos para mim. Desde o namoro ela tinha uma coisa comigo. Nada que ela falasse na cara, mas eu sentia. O jeito dela de responder oi, Dona Maria, quando eu chegava. Seco.
O jeito de abraçar o Marcos e me ignorar quando eu estava do lado. Pequeninices que machucam mais que palavra dura. Depois do casamento, os domingos ficaram mais vazios. Marcos vinha uma vez por mês, às vezes nem isso. Mãe, hoje a gente vai almoçar na família da Cristina. Sempre a família da Cristina. Como se eu não fosse família também. Eu continuava arrumando a mesa para 6. Força do hábito, eu dizia para mim mesma. Mas no fundo eu achava que se mantivesse o lugar dele, ele ia sentir que era esperado, que era bem-vindo. A cadeira da cabeceira ficava vazia, rangendo quando o vento batia na janela. Foi aí que eu comecei como é que eu posso dizer, a me movimentar mais, a aparecer na vida dele sem ser convidada. Não por maldade, por saudade mesmo. Descobri onde a Cristina trabalhava, uma clínica dentária no centro. Pensei, vou levar marmita para o Marcos. Ele deve estar almoçando mal, essas comidas de rua. Fiz a comida que ele mais gostava, frango ensopado com batata. Coloquei numa vasilha bonita, embrulhei numa sacola de presente. Cheguei lá no horário do almoço. A recepcionista me olhou meio esquisito quando eu disse que era mãe do Marcos. Ele não falou que a senhora ia vir, mas chamou ele assim mesmo. Quando ele apareceu na recepção, vi no rosto dele aquela expressão que eu ia aprender a conhecer bem, mistura de surpresa com vergonha, constrangimento. Ele estava suando, limpando a testa com papel toalha. Os colegas dele ficaram olhando. Alguns riram baixinho. Não sei do que. Do jeito que eu estava vestida? Do fato de uma mãe de 60 anos aparecer no trabalho do filho com marmita? Eu não entendi na hora. Só senti que havia alguma coisa errada ali. Mãe, que surpresa, ele disse, mas a voz não tinha alegria. Você não precisava. Pensei que vocês não tinham tido tempo de almoçar direito. Eu falei, estendendo a sacola. Fiz daquele jeito que você gosta. Ele pegou a comida, me deu um beijo rápido na testa. Obrigado, mãe. Mas da próxima vez, liga antes, tá? Da próxima vez, liga antes. Como se amar filho fosse coisa que precisa de agendamento. Comecei a ligar mais. Todo dia, 6 da tarde em ponto. Se a Luciana não atendesse em São Paulo, eu ligava de novo às 7. Às 8. Só queria saber se você chegou bem do trabalho. Está comendo direito? Está frio aí? O telefone tocando, tocando e ninguém atendia. Bip, bip, bip queimando no meu ouvido. Eu ficava ali, segurando aquele fone preto pesado, vendo os minutos passarem no relógio da cozinha. Tic-tac, tic-tac, contando o tempo que eles demoravam para me responder. Quando finalmente atendiam, a voz sempre meio cansada. Oi, mãe. Não, que bom que você ligou ou estava com saudade. Só oi, mãe, do jeito de quem atende telefone de vendedor. Um dia a Luciana explodiu. Mãe, pelo amor de Deus, você não pode ficar ligando toda hora. Eu estou bem, estou viva, trabalho, volto para casa, durmo, acordo. É isso, todo dia é isso. Fiquei com o telefone na mão, ouvindo o tuti-tuti-tuti da ligação que ela tinha desligado. Pensei, se alguma coisa acontecer com ela e eu não souber na hora, como é que eu vou viver com essa culpa? Mas continuei ligando e continuei arrumando a mesa todo domingo. 6 pratos, 6 copos, 6 guardanapos. Mesmo quando só eu e a Carmen íamos comer. Vai que alguém resolve aparecer, eu dizia para ela. A Carmen me olhava com pena. Mãe, eles não vão vir. Podem vir sim. Nunca se sabe. Eu passava cera naquela mesa toda semana. O cheiro doce da cera misturado com o silêncio da casa. Meus passos ecoando na sala vazia. A luz da tarde batendo nos pratos limpos que ninguém ia sujar. Se eu parar de arrumar esta mesa, pensei, é como se eu estivesse desistindo deles. E mãe não desiste. Mãe nunca desiste. O aniversário dos meus 75 anos foi numa quinta-feira de março. Dia quente, desses que o calor gruda na pele e não sai nem no banho. Eu tinha acordado cedo, animada. 75 anos. 3/4 de século. Alguma coisa para comemorar. Fui na padaria comprar os ingredientes para o bolo de chocolate. O mesmo que eu fazia para eles quando eram pequenos. Chocolate meio amargo, cobertura bem doce, do jeito que o Ricardo gostava. Pensei, hoje eles vão vir. Aniversário de mãe é sagrado. Passei a manhã toda na cozinha. Bolo no forno, cheiro de chocolate espalhado pela casa. Tirei a toalha bordada do armário, aquela que eu só usava em ocasiões especiais. Flores pequeninas azuis e amarelas que eu mesma tinha bordado anos atrás, quando ainda enxergava bem. Arrumei a mesa com capricho. 6 pratos, 6 copos, guardanapos de papel bonitos que eu tinha comprado no supermercado. Comprei refrigerante, aqueles de 2 litros para todo mundo. Guaraná, Coca-Cola. Bebida de festa.
2 da tarde eu estava pronta. Bolo no centro da mesa, velas acesas. 75 velinhas pequeninas. Demorou para acender todas. O fósforo queimava meus dedos. Mas ficou bonito. Ficou festivo. Sentei na cadeira da ponta e esperei. 3 horas, 4 horas, 5 horas. O sol mudando de lugar na sala, as sombras crescendo. As velas derretendo devagar, serapingando no prato. Eu não tinha coragem de apagar. Enquanto estivessem acesas, ainda havia esperança. 6 horas, 7 horas. O telefone não tocou nenhuma vez. Nenhuma ligação. Nem um parabéns, mãe rápido, daqueles que a gente fala correndo entre um compromisso e outro. Quando deu 8 da noite, apaguei as velas. Uma por uma. 75 pequenos suspiros. A mesa cheia de cera dura, o bolo intocado, doce demais para uma pessoa só. Cortei uma fatia pequena e provei. O açúcar grudou no céu da boca, enjoativo, sem gosto de festa. Lá fora, os carros passavam na rua, todo mundo indo para algum lugar. Gente voltando do trabalho, gente saindo para jantar, gente encontrando família. Fiquei sentada naquela cadeira até tarde da noite. Pernas dormentes, costas doendo. Pensando, será que eu morri e ninguém me avisou? Será que eu virei invisível mesmo? 3 dias depois, a bomba. Estava mexendo no celular que a Carmen tinha me dado, tentando aprender a usar aquelas coisas de internet. Facebook, ela chamava. Mãe, aqui você vê foto da família toda. E foi vendo mesmo. Vi uma foto do Marco sorrindo, cerveja na mão. Uma foto da Luciana com os filhos na piscina. E então vi uma foto de churrasco. Todos eles. Marcos, Cristina, os netos. Luciana e o marido. Ricardo com a namorada nova. Todos rindo em volta de uma mesa cheia de carne, salada, cerveja. Quinta-feira, 3 dias atrás. Quinta-feira do meu aniversário. A legenda dizia, almoço em família na casa da Lu. Que delícia! Fiquei olhando aquela tela pequenina até os olhos arderem, a luz azul queimando na retina. Eles estavam juntos. No dia do meu aniversário, eles estavam juntos. Sem mim. Liguei para a Luciana na hora. 00:30 passada, mas liguei mesmo assim. Minha mão tremia segurando o telefone. Alô? A voz dela sonolenta. Vocês fizeram churrasco quinta-feira, eu disse. Não era pergunta. Silêncio do outro lado. Depois um suspiro. Ah, mãe, a gente não te chamou por quê? Você sabe como você é. Ia reclamar da música alta, ia querer arrumar tudo do seu jeito. Ia querer arrumar tudo do meu jeito. Como se cuidar fosse defeito. Como se amar fosse inconveniência. Era meu aniversário. Foi tudo que eu consegui falar. Ah, é verdade. Desculpa, mãe. Esquecemos. Você sabe como é correria. Esqueceram. 75 anos de vida, 40 anos cuidando deles e esqueceram. Desliguei o telefone e chorei. Mordi a língua com tanta força que senti gosto de sangue na boca. 40 anos da minha vida jogados no lixo. Criei uma família de ingratos. Não, criei uma família de estranhos. 2 anos se passaram assim, eu ligando menos, eles aparecendo menos ainda. A mesa ficando empoeirada entre um domingo e outro. A casa silenciosa, só o barulho da televisão e da vizinha Dona Rosa conversando alto no quintal ao lado. Quando fiz 80 anos, no ano passado, eu não arrumei mesa. Não fiz bolo. Não acendi vela. Acordei, tomei café, sentei na varanda e chorei. Chorei das 6 da manhã até o sol se pôr. A Dona Rosa perguntou se eu estava bem. Estou ótima, menti. Era meu aniversário de 80 anos e eu estava mentindo para a vizinha que estava bem. Sentada numa varanda vazia com gosto de lágrima na boca e papel higiênico molhado na mão, mentindo que estava ótima. Foi aí que eu entendi. Não posso mais fingir que está tudo bem. Acabou. Demorei 2 semanas para conseguir arrumar coragem de fazer uma coisa diferente. 2 semanas olhando para aquela mesa grande pensando. E agora? Foi numa terça-feira. Acordo da manhã como sempre, mas em vez de ir direto fazer café para 2 pessoas, eu e a Carmen, que ainda morava comigo, parei na frente daquela mesa. 6 cadeiras em volta. 6 lugares que não eram ocupados há anos, mas que eu insistia em arrumar. Peguei 5 pratos e guardei no armário. 5 copos também. 5 jogos de garfo e faca. Deixei só um de cada coisa em cima da mesa. Um prato branco meio velho, com uma rachadura pequenininha na borda. Um copo de vidro comum. Um garfo que perdi o par há anos. Sentei na cadeira, não na ponta, onde eu sempre ficava para servir todo mundo. Sentei do lado, numa posição onde eu conseguia olhar pela janela. Ver a rua, as árvores, o movimento lá fora. Fiz um ovo frito com pão.
Comida simples, comida que eu gostava, mas nunca fazia porque não era comida de domingo, não era comida para receber visita. O ovo chiando baixinho na frigideira. O pão torradinho, crocante. Manteiga derretendo. Comi devagar, prestando atenção no gosto, no silêncio gostoso da casa quando não tem expectativa no ar. Quando você não está esperando ninguém chegar, ninguém ligar, ninguém precisar de você. Porque eu nunca reparei que eu gosto de comer em silêncio. Quantas coisas sobre mim eu não sei porque sempre estive ocupada demais sendo mãe. Terminei de comer, lavei só uma louça. Um prato, um copo, um garfo. 2 minutos de pia. Guardei tudo e fui cuidar das plantas na varanda. Minhas plantas que ninguém nunca reparou, mas que eu rego todo dia há anos. A violeta estava com flor nova. Pequeninha, roxa, bonita. Quando foi a última vez que eu parei para olhar uma flor? Quando foi a última vez que eu fiz alguma coisa só para mim, sem pensar se ia agradar alguém? Naquela primeira semana, sem arrumar mesa para 6, eu descobri coisas. Descobri que gosto de ouvir rádio de manhã cedo, aquelas músicas antigas que tocam na cultura. Descobri que posso almoçar às 11 da manhã se eu quiser, ou às 2 da tarde. Descobri que posso comer fruta no café da manhã sem ninguém falar que isso não é café, é lanche. Parei de ligar todo dia também. Não por raiva. Por cansaço mesmo. Cansaço de sempre ser eu tomando iniciativa. Sempre eu perguntando como estão. Sempre eu lembrando aniversário, perguntando do trabalho, se está chovendo aí, se precisa de alguma coisa. E sabe o que aconteceu? 2 semanas depois, numa quinta-feira à tarde, o telefone tocou. Alô? Mãe? Era a voz da Luciana. Mas diferente. Mais mole. Menos apressada. Oi, filha. Está tudo bem aí? Você sumiu. Sumiu. Como se eu fosse eu quem tinha sumido. Estou bem. Tem certeza? Você não ligou essa semana. Nem semana passada. Tinha saudade na voz dela. Saudade de verdade. Não obrigação, não educação. Saudade. Estava aqui cuidando das coisas. Que coisas? Das plantas. Da casa. De mim. Ela riu. Um riso gostoso que eu não ouvia há anos. Como assim cuidando de você? Descobri que eu gosto de comer ovo frito no café da manhã. E de ouvir música enquanto rego as plantas. Sério? Sério. E descobri que eu não sabia quase nada sobre mim, porque sempre estive ocupada demais tentando saber tudo sobre vocês. Ficamos conversando quase 1 hora. Ela me contou do trabalho, dos meninos, do marido que estava com dor nas costas. Eu contei das plantas, da novela nova que estou assistindo, do livro que peguei emprestado na biblioteca. 2 pessoas conversando. Não mãe cobrando filho, não filho aguentando mãe. 2 pessoas que se gostam, conversando. No final ela disse, mãe, vai ver eu ligo mais agora que você não fica ligando. E ligou mesmo. Não todo dia, não para dar satisfação. Ligou porque quis falar comigo. Domingo passado, eu estava na cozinha fazendo café quando ouvi barulho na porta. Bati, bati, bati. Fui ver quem era. Marcos. Com os 2 meninos, o Gabriel de 8 anos e o Pedro de 5. Suados de bermuda e chinelo. Oi, mãe. Oi, filho. Eu não perguntei por que tinham vindo, não falei que não estava esperando, não corri para a cozinha ver o que tinha para oferecer. A gente trouxe pizza, ele disse, levantando uma caixa grande. Posso esquentar no seu micro-ondas? Pizza, comida que eu sempre achei que não era comida de verdade, que não era coisa para servir em casa de família. Claro, esquentamos a pizza. Sentamos na mesinha pequena da cozinha, não na mesa grande da sala. Eu, ele e os 2 meninos. O Gabriel me mostrou um desenho que tinha feito na escola. O Pedro perguntou se eu tinha algum brinquedo velho guardado. Cheiro de orégano da pizza misturado com o café que eu estava passando. Risadas dos netos descobrindo as gavetas da minha cozinha. O Marcos tocou meu ombro, carinhoso, quando se levantou para buscar mais refrigerante na geladeira. Esse é o amor deles. Não é o amor que eu imaginava, que eu exigia, que eu ficava cobrando. É o amor que eles têm para dar. Sem pompa, sem mesa arrumada, sem pratos de porcelana. Pizza na cozinha, numa tarde de domingo qualquer. E está bom assim. A mesa grande ainda está aqui na sala. Às vezes uso para dobrar roupa, às vezes para fazer quebra-cabeça, às vezes para jogar paciência quando não tenho sono. E quando eles vêm sem convite, sem cobrança, quando querem vir, a gente senta nela de novo. Mas agora eu sei uma coisa que levei 81 anos para aprender. Mesa não segura a família. Amor que sufoca, espanta. Amor que liberta, volta sozinho. E eles voltaram.